Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Uma alegria muito grande novamente vê-los nesta tarde na sede da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que sempre nos recebe com imenso carinho, enfatizando fundamentalmente lições que nos são próprias de espíritos imortais, para que possamos fazer escolhas mais favoráveis. Ficaremos imensamente felizes se, ao saírem daqui depois, termos proporcionado esta opção. Tarde hoje, a nossa reflexão vai estar a cargo do nosso querido Francisco Medeiro Ribas, companheiro nosso aqui da Sociedade, como do Movimento Espírita Regional. Ele vai nos trazer realmente os 4 compromissos com a vida, a maneira de nós realmente nos conduzirmos saudavelmente em relação à vida, compromissos que temos para com a vida. Depois o Francisco vai especificar isso melhor. Faremos a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a proposta, e o Francisco vai nos dirigir então. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos, que gradativamente despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais que somos, verificando uma imensa responsabilidade nesse mesmo despertamento. Agora entendemos perfeitamente as razões da questão 132 do Livro dos Espíritos, nos propor que nos esforcemos, que envidemos todos os esforços possíveis para suportarmos a parte que nos toca na obra da criação, compreendendo perfeitamente, Senhor, que atende a todos nós, através de nós mesmos, aqueles em melhores condições, dando as mãos, promovendo os outros que vêm pela retaguarda. O que estamos vos solicitando neste momento, genuflexos em espírito, é que a nossa vontade e o nosso desejo de nos ajustar às vossas leis, potencializadas sejam pelo vosso infinito amor. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, na exata medida em que fizermos por merecer. Que assim seja, Senhor. Vida, Desafio e Soluções, um pequeno trecho da obra da benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos de Divaldo Franco. Diz a nossa querida benfeitora: comportamento saudável segue uma linha de direcionamento equilibrado, sem os altos e baixos constantes dos transtornos neuróticos que produzem instabilidade emocional. A escala de valores adquire inteireza e passa a comandar as atitudes em todos os momentos possíveis. O indivíduo permanece desperto, atento para as responsabilidades que lhe dizem respeito no quadro de realizações humanas e não se apresenta assinalado pelas incertezas e limitações que antes lhe eram peculiares. Há uma lúcida integração nos compromissos que assume e um positivo relacionamento com todas as pessoas que resulta da autoestima e da aloafeição. Desenclausurado da concha do ego, enxerga o mundo de forma correta, compreendendo as suas imposições, mas, sobretudo, descobrindo-se como ser eterno, cuja trajetória na Terra tem uma finalidade superior, que é a conquista dos recursos que lhe perduram latentes, herança divina, aguardando descobrimento ou desdobramento. Mais informações aprofundadas a respeito disso com o nosso querido Francisco. É uma honra, mais uma vez, escutá-lo. Vamos ouvi-lo. Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Nós já estamos sob a proteção da espiritualidade maior, mas é sempre bom nós pedirmos auxílios dos bons espíritos para que possamos ter êxito na nossa tarefa. Uma alegria renovada estar aqui, nessa casa, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que eu já considero uma extensão da minha casa, né? Posto que estamos aqui frequentemente. Então, viver na Terra, eis o nosso grande desafio.
nada obstante, a espiritualidade maior, a providência divina, tem nos mandado guias para nos auxiliarem na nossa travessia pelas aleias humanas aqui na Terra, né? O mais conhecido de todos os nossos guias está na pergunta 625, né, do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para nos servir de modelo e guia. Vede Jesus, então. Mas temos outros, né? Antes de Jesus, sempre tivemos guias. Às vezes a gente não está muito atento, né? Mas sempre tivemos guias. No próprio livro, na verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Sócrates como um dos precursores da ideia cristã e do Espiritismo, né? A gente encontra ali bastante material que está muito de acordo com o Evangelho de Jesus, né? Mas, afora esses que são citados, temos muitos outros, né? E é o que nós vamos, então, hoje, trazer para nós, então, a filosofia dos toltecas. Os toltecas, né, que era um povo mexicano, que viveu entre os séculos 10 e 12. E essa filosofia deles nos traz ensinamentos muito importantes e que guardam uma relação estreita com os ensinamentos de Jesus e com a doutrina espírita. Através desses 4 acordos, ensinamentos simples, vocês vão verificar, mas que às vezes passam desapercebido na correria do dia a dia, né? A gente não se dá muita conta, né, desses ensinamentos. E que a gente pode comparar com o que se fala muito aqui na doutrina espírita, reforma íntima, ou dentro do orai e vigiai, sempre a nós, sempre olhar para nós. Aqui na doutrina espírita se fala muito, né, na reforma íntima, e a gente às vezes não tem um modelo, e esses 4 acordos é um modelo de reforma íntima. E vejam bem, há quanto tempo, né, milhares de anos, né, atrás, esses ensinamentos maravilhosos, e que ficaram de certa forma escondidos. Então, Dom Miguel Ruiz, um mexicano, na década de 70, nos traz essa maravilha. Ele que é um dos descendentes, então, dos toltecas, né? Nos traz e abre para nós uma porta maravilhosa, né? Para que a gente conheça, então, essa filosofia muito interessante, para nos trazer o modo de vida deles, como é que eles viviam, com uma grande sabedoria. Vocês vão verificar que são ensinamentos que, postos em prática, né, para aqueles que se interessarem, dão uma grande diferença na nossa vida. Então, o primeiro acordo dos toltecas, que nos traz Dom Miguel Ruiz, seria falar de forma impecável. Falar de forma impecável. Num primeiro momento, quando falar de forma impecável, a gente já pensa na correção gramatical, né? Que seria, então, popularmente conhecido como falar bonito. E nós temos muitas pessoas que falam bonito, né? Mas aqui não é isso que ele se refere. Não é a correção gramatical, não é a preciosidade linguística, né? Que pode ser importante também, mas ele se refere a uma outra situação, que seria, eles aqui falam do poder da palavra. Eles sabiam que a palavra é poderosa. E aqui cabe a gente recordar, no Evangelho, que os nossos pecados, eles se dão por pensamentos, palavras, atos e omissões. É sempre bom a gente pensar nisso. Não vamos nem falar em pecado. Falamos, então, em plantio, para melhorar. Na doutrina espírita, nós temos aquela situação da ação e reação, a lei de causa e efeito, plantio e colheita. Tá? Então, falar de forma impecável está nos dizendo assim que com a palavra eu posso me perder com aquilo que eu falo. Parece que não, né?
A gente fala tanta coisa, né, durante o dia, né, sem se aperceber do que está falando, e acha que é sem importância. Às vezes, muitas vezes contra nós mesmos, né? A gente não está tão bem, uma situação que eu estou tentando fazer e está dando errado. Quantas vezes a gente não fala contra nós mesmos, né? Mas eu não sirvo para nada. Eu sou um infeliz mesmo, né? Eu deveria mesmo era morrer, achando que isso não está levando, não vai ter nenhuma consequência. Outras vezes contra outros. Quando alguém faz algo que não me agrada, eu também me dirijo dessa forma para outra pessoa, né? Mas você não sabe nada, você é um infeliz, você nunca vai dar certo, pronto. Eu já coloquei essa pessoa para baixo. Às vezes, se é uma pessoa que está fragilizada, ela vai acabar entendendo isso, que ela realmente não tem condições, e eu posso, por essa situação, meio que piorar, né? Enterrar de vez com a pessoa, né? Muitas vezes essa pessoa, pela vida toda, vai achar que ela realmente não vale nada. E eu acho que isso não vai ter consequência. E tem. Os toltecas sabiam que as palavras têm uma energia. Então não é o que eu falo, mas a energia que veste o que eu falo. Então é interessante isso, porque se a gente não se der conta, nós estamos jogando veneno contra nós mesmos, né? E como a gente sabe que através da lei do plantio e colheita, que tudo aquilo que eu planto, eu colho, então melhor que a gente comece a falar com o coração mesmo, né? E ajudando. Por exemplo, quando eu vou me referir a alguma pessoa, se ela fez algo que não está certo, eu considero que não está certo, né? Por que não a gente auxiliar? Né? Falar de uma outra forma. A gente encontra pessoas que agem dessa maneira, né? Eu posso me dirigir à pessoa assim: olha, o que houve? Que você fez isso aqui que não ficou correto o que você está fazendo. Eu sei que você tem condições. Se você se esforçar um pouco mais, eu sei que você vai conseguir tirar isso de letra. Pronto, eu estou auxiliando. Em vez de enterrar a pessoa de vez, né? Ou às vezes até contra mim mesmo, né? Quantas coisas que acontecem que não é aquilo que a gente quer na nossa vida, e a gente às vezes joga essas palavras que não tem, né? Então as palavras, elas têm força, lembrando sempre do plantio e colheita, e que são ferramentas, são as ferramentas que eu tenho. É bom prestar atenção. Essas são as ferramentas de plantio e colheita, para que depois, quando vem alguma situação desagradável para mim, eu não reclame. Então é preciso estar vigiando o que eu falo. Não falar, por exemplo, nós falar de primeira, como se diz, né? A situação vem para mim, eu já... E melhorar o vocabulário, né? Hoje em dia não é comum, né? As pessoas se instruírem, digamos assim, né? Hoje em dia, há mais interesse nessas leituras populares, né? Chiques e famosos, né? Caras e tal, né? Onde a gente não se adquire nada com isso, né? Antigamente as pessoas tinham bibliotecas, né? Que eram rabiscadas, as pessoas tinham, né? Rascunho, mostrando para nós que elas leram aquilo, né? Hoje em dia, nós estamos preocupados mais com a vida dos outros, com esses programas, né? Tipo Big Brother, como se interessasse alguma coisa a vida dos outros, né? Mas é assim que a gente caminha, não nos vigiando, né? E não adquirindo nada, acabamos sendo pessoas vazias, né? E aí, com um vocabulário muito pobre. Essa palestra ela foi feita também pelo Raul Teixeira, e ele comentando a esse respeito, assim, das pessoas às vezes trocarem palavras. Tem pessoas às vezes que falam de maneira incorreta, mas mesmo que falem de maneira incorreta, o coração está falando, então elas acertam na vibração, que é muito mais importante do que falar bonito, que é só palavra, né? Quando o coração não tem conta nenhuma nisso. Então ele conta que numa das suas palestras, ao final da palestra, diz que uma senhora muito simples, né, muito modesta, chegou para ele e foi lá cumprimentar ele após a palestra, muito feliz e tal. Daí chegou e falou assim: mas seu Raul, eu gosto muito de assistir as suas palestras, né? Gosto muito de assistir. Hoje para mim foi muito bom o tema que o senhor abordou aqui, e eu quero dizer uma coisa para o senhor: lá em casa, nós tudo é de Len Kadensky.
E o Raul Teixeira, ficou meio Allan Kardec. Quem que é Allan Kardec, né? Mas diz que de imediato, né, o mentor espiritual dele, Camilo, falou para ele: não te faz de rogado. Ela acerta na vibração, ela erra no nome, mas acerta, ela está se referindo a Allan Kardec. Bem parecido, né? Sem problema. E muita gente quer corrigir isso, né? Não, ela acertou na vibração, não importa. E a mensagem dela, essa vibração dela, chegou onde deveria. Pronto. Então as pessoas estão preocupadas, né? Claro que é interessante e bom eu falar de maneira correta, mas isso não é o mais importante, não. O importante não é o que eu falo, né? É como eu falo. Então, esse ensinamento é importante. E lembrando, então, tudo que eu falo retorna para mim. Né? Tudo aquilo que eu falar, eu estou plantando. Então, depois a gente não pode se queixar quando acontece alguma reviravolta, né? O tal do efeito bumerangue retorna para mim. Se retorna o que eu falo, que tal a gente começar a deixar o coração falar mais, né? E nós vamos encontrar na doutrina espírita, ou no Evangelho, bastante passagens que falam do falar. Bastante palavras que falam do falar. Jesus se referia muito às expressões do falar. Por exemplo, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Reto, né? Sem meio termo, sem ser morno, né? Sim, sim, não, não. Paulo também, né? O apóstolo Paulo também, né? Fala aquilo que convém à sã doutrina. Pronto. Olha só a ponte desse ensinamento maravilhoso dos toltecas com a nossa doutrina, com o Evangelho de Jesus. E tem mais. Tem mais. São Francisco de Assis, também tem uma outra passagem com relação à fala interessantíssima. Pregue o Evangelho em toda parte. Se necessário, use palavras. Olha só, né? Pregue o Evangelho em toda parte, em todas as situações. Se necessário, use palavras. É uma dica, né? E popularmente, nós temos a outra parte popular e fisicamente, para a gente enxergar também. Vocês já repararam? 2 ouvidos, uma boca. Não precisa dizer muita coisa, né? Uma outra coisa que me vem agora aqui, a inspiração, me traz é o seguinte. Eu me recordo muito que, olha só, as mães realmente são seres evoluídos. Quem é mãe é evoluído. Eu me lembro da minha. Porque quando a gente fala em falar, ela não precisava falar. A minha mãe não falava muito. A gente entendia ela no olhar. Ela me olhava, eu já entendia. Então, olhem só, as mães são evoluídas. A minha, pelo menos, era. No olhar dela, eu já entendia tudo. E, às vezes, quando falava, era uma palavra só, pronto. Então, de novo, falar de forma impecável. Falar de forma inatacável. Porque ela serve para as duas, né? A palavra serve para as duas coisas, né? Eu posso erguer, como posso abaixar. Então, é importante ensinamento, né? Para a gente ter, né? Vamos melhorar. Deixar o coração falar, né? Mas nós temos, então, um segundo acordo. Não levar nada pelo lado pessoal. Não levar nada pelo lado pessoal. Esse aqui, na verdade, isso aqui é uma sequência, né? Se a gente começar, então, com o primeiro, falar de forma impecável, naturalmente, a gente já estará encadeando nesse segundo. Não levar nada pelo lado pessoal. Aqui é importante, na doutrina espírita é importante essa parte de não levar nada para o lado pessoal, né? Porque nós não somos pessoas, nós não somos humanos, estamos humanos. Somos espíritos, numa breve experiência, em um corpo perecível. Então, para nós, até é um pouquinho, digamos, mais fácil entender isso. Não leve nada pelo lado pessoal. Nada. Porque a gente leva muito para o lado pessoal, né? Aqui é o tal do melindre. E então as pessoas, às vezes, quando se dirigem a nós,
Aqui entra bastante a situação da tal da fofoca. No meio espírita quase não tem, né? A gente fala mal dos outros. E a fofoca, ela fica clara quando eu falo de alguém sem que ele esteja presente, né? Aqui vamos recordar de novo de Sócrates. Sócrates fala bem disso quando ele fala das peneiras, né? Para a gente faça uma peneira sobre aquele que eu vou falar. Então diz que um discípulo de Sócrates um dia chegou para ele e veio da rua querendo contar para ele uma novidade. Ele falou: mestre, o senhor não queira saber o que eu acabei de descobrir. Daí Sócrates falou para ele: não, mas espere, como é que foi? Ele falou: não, você já passou pelas 3 peneiras? Não, mas que 3 peneiras? As 3 peneiras. Primeiro, o que você vai me falar é verdade? Daí ele fez: bom, mas eu fiquei sabendo. Bom, se você ficou sabendo, não é verdade, né? Então parou por aí. Tudo aquilo que eu não tenho certeza que é verdade, eu não posso passar adiante. Se eu não tenho certeza, tem que passar pela peneira, é verdade. Tem a segunda peneira, mas caso seja verdade, então eu presenciei o fato, eu estava lá e vi. Isso que você vai falar é bom? Mesmo sendo verdade, é bom? Isso vai contribuir de alguma forma, né? Pronto. E a terceira peneira, se precisa mesmo falar, se traz alguma utilidade, isso que você vai falar, independente pronto, fica pouca coisa para falar. Isso é um antídoto contra a fofoca. Verdade, bondade e utilidade, ou necessidade, precisa mesmo ser falado? Porque muita gente fala demais, né? Está batendo na mesma coisa, né? E é um assunto que só vai trazer situações que não vão melhorar em nada, né? Para que isso vai passar, né? E a gente se recorda também do falar. As pessoas dizem que falam demais. Nós, como espíritos, não vamos precisar falar. A gente só fala pela nossa condição inferior. O espírito, ele vai só trabalhar com o pensamento. Então nós precisamos nos melhorar para chegar nesse nível de que não precisaremos mais falar. Um dia, a nossa naturalidade é desencarnado e sem precisar falar. Nós vamos ler o pensamento dos outros, mas certamente nessa condição já está todo mundo com pensamento bom. Não há, o mal já não penetra mais. Aqui nós ainda estamos, né, envolvidos nessa situação que o mal ainda, de vez em quando, ele vem na nossa mente, né? Então essa é a situação. Não leve nada pelo lado pessoal, né? Não se deixe levar por exemplo, ou então quando alguém me critica, por exemplo, né? Raul também, nessa palestra, falava sobre isso, sobre a crítica. Ele começou muito moço e ele não sabia lidar muito com o grande público, né? Então, quando as pessoas aplaudiam, criticavam, ele não sabia o que fazer. E aí, diz que o mentor, de novo, falou para ele, né? O mentor espiritual dele falou para ele: não, mas Raul, eu vou te dar uma fórmula certinha, como é que você deve se comportar quando acontecer essa situação de crítica ou elogio. Ele falou: quando o público te elogiar, dirija tudo isso para Deus, para Jesus. Então, isso é fácil. Então, quando houver alguém me elogia por alguma coisa boa que a gente fez, passe tudo para Jesus, né? Mas, caso haja críticas, né, aí é com a pessoa mesmo. Aí é comigo mesmo. Porque se Jesus não erra, só eu posso errar. Então, isso quer dizer também, mesmo assim, eu não levo para o lado pessoal. Quer dizer que a mensagem que eu estou passando é que está equivocada. E como eu quero me melhorar, eu aceito as críticas, né, e vou tirar delas aquilo que tem valor. Até porque tem muita crítica que são críticas tenazes, né? Tem gente que adora criticar sem fundamento nenhum. Mas eu não vou me importar com isso também. O que acontece? Você pega e retira aquilo que presta. Mesmo dentro de uma crítica que não tem fundamento nenhum, você retira o que presta, o que não presta, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você não precisa discutir com a pessoa. Mas geralmente a gente se incomoda, né? A pessoa não gosta muito de ser criticada, não. Você ouve uma crítica e a pessoa, principalmente quando alguém fala
Porque geralmente essa notícia, ela vem, a crítica, dificilmente alguém critica a gente no cara a cara, né? As pessoas criticam através de outro. Aí o outro vai falar e aquilo ali nos desequilibra, né? A pessoa, não, mas a hora que eu encontrar ele eu vou, e já começa a achar situações na pessoa errada também. Mas ele também, quer dizer, já comecei a emitir também. Já chamo, esse desgraçado, pronto, já emiti um torpedo, né? Contra a pessoa que vai retornar para mim. Então, a melhor situação que tem, crítica, eu recebo ela, recebo a crítica, percebo o que presta, o que não presta, deixa para lá. Não precisa nem comentar com a pessoa, né? Se ela está certa ou não, discutir, né? Isso não vai levar a lugar nenhum, não. Você não vai vencer ninguém com essa situação de eu achar que eu discutindo isso, porque toda vez que a gente vai discutir com alguém, vocês já perceberam o que acontece no nosso organismo? Seja lá o que for, eu sou atingido, tá? A pessoa me falou alguma coisa que eu não gostei, vou tentar rebater. E tem mais uma, né? Na doutrina espírita a gente fala assim, quando eu reajo, já não sou eu, né? A reação, eu me igualo ao outro. Nós precisamos agir, o agir é nosso, né? A reação, eu estou me igualando ao outro. E aqui nós temos na doutrina espírita um ensinamento que nos tira isso, né? Na situação de reagir. O outro é que está mal, eu não. Então não me atinge. E aí tem mais um detalhe importante, é que quando eu realmente faço essa análise e aquilo me atingiu mesmo, mas aí é porque é verdade, né? Então era algum assunto, algum problema que realmente eu tenho, porque não tem como alguma coisa que não seja verdade me desequilibrar tanto, né? Não tem como, é só a gente analisar isso, né? Seriamente, né? Se alguém faz uma crítica minha que aquilo não é verdade, fiquem tranquilo. O que não é verdade, logo termina. Então não preciso discutir. Mas, se por acaso eu perceber que eu me desarticulei com aquilo, receba aquilo e se melhore. Nós estamos todos aqui em evolução. Nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos caminhando, estamos nos construindo. Então, muitas vezes eu posso, inclusive, me fazer bem aquilo que a pessoa está me dizendo. E, geralmente, as verdades são ditas das pessoas que não gostam da gente. São os nossos adversários, né? Essas pessoas não têm nada a perder e nos dizem. Mas que tal a gente aproveitar? Mas se eu tenho aquele defeito, é que a gente não quer mexer naquilo, né? Então eu percebo que a pessoa descobriu. Mas descobriram isso, não, isso aqui eu não vou mexer. E vai ter que mexer. Nós não sairemos daqui enquanto a gente não se consertar. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Merecemos estar aqui, né? Nos melhorando. E se eu não quero olhar os meus defeitos ainda, né? É meio grave. Situação grave que nós vamos continuar ainda por aqui. Não tem outro jeito. Vamos avançar. Terceiro acordo. Não fazer suposições. Mais difícil, né? Nós vamos caminhando. Talvez seja mais difícil que os anteriores. Não fazer suposições. E como a gente supõe, né? E sempre lembrando que a suposição, nesse caso aqui, nada mais é, inclusive, de um julgamento. Né? Lembrando que Jesus, um dos grandes ensinamentos de Jesus é o tal, não julgueis. Não julgueis. Mas nós somos acostumados a julgar. Em situações diversas na nossa vida, nós estamos fazendo julgamento, ou supondo, fazendo suposições, ou tirando conclusões apressadas. Né? Nós tiramos conclusões daquilo que a gente não sabe. Como nós não temos ainda os olhos de ver o espírito imortal, o que a gente enxerga é muito pouco. E são várias vezes que a gente se equivoca com aquilo que a gente supõe. E acabamos nos dando muito mal com essas nossas suposições. E qual é o antídoto, então, para que a gente não suponha? Pergunte. Em vez de eu criar, na nossa mente ela cria muito. Eu faço a pergunta. Na nossa vida de relação.
Então aconteceu eu estou supondo tal situação. Então, para que isso não vá muito longe e que não crie uma novela em cima daquilo, eu vou perguntar. Por exemplo, em casa, né? Em casa, no nosso trabalho, a gente passa por alguém, ou chega num dia, a pessoa não nos cumprimenta, né? Pronto, eu já começo a imaginar, o que será que houve? Só pode ser contra mim, olha só, já jogando para o lado pessoal. O que será que eu fiz? E às vezes você passa o dia inteiro com isso na sua cabeça, remoendo, colocando isso como uma situação real, e a maioria das vezes não tem nada a ver. Isso já até aconteceu comigo várias vezes, na época do serviço, de você ficar imaginando isso, e quando chega no final do dia, às vezes aquela pessoa que eu já fiz uma novela inteira, podia até aproveitar e vender para a Globo, né? Uma novelinha prontinha. Chega lá, a pessoa chega e vem e fala para a gente, né? Nossa, rapaz, olha, eu estava com uns problemas, então agora que eu não tinha nada a ver comigo. Só que eu já me desarticulei todo, né? Por causa da minha imaginação. Isso em situações diversas na nossa vida, né? Diversas situações. Por exemplo, nós não suportamos ver alguém rindo, por exemplo, né? Se você vê uma pessoa rindo, você fala, mas o que essa hiena está rindo tanto? Só pode ser de mim. Aí vai olhar se tem alguma coisa na pessoa. Ué, normal, né? A mesma situação de alguém que, quando a gente vê alguém que tropeçou na rua, naturalmente a gente ri. Depois a gente vai ajudar. Mas vem aquilo na gente, né, de rir da pessoa que tropeçou ali e tal, né? Mas é uma coisa, mas não vamos então supor. Nessa situação então de supor, você quer ver uma coisa? Por exemplo, as situações dos casamentos, então. Isso a gente faz muito e dá uns erros muito grandes. Então, eu faço uma suposição de quem que eu quero me casar, né? Tal. E eu acho na figura física, né, que o primeiro contato das pessoas é o físico mesmo, né, que atrai. E em cima daquilo, eu crio uma figura que não é real. Porque as pessoas são do jeito que são, porque são, não é contra nós. E nós temos esse defeito de achar que os outros são, que está fazendo alguma coisa contra mim. Não tem nada, né? Não tem nada a ver. Cada um é do jeito que é e está tudo certo. As melhorias que tem que ser feitas são em mim, não no outro. E a gente, às vezes, se deixa levar para esse lado. Por exemplo, então, nesse caso dos casais, quando estão, hoje em dia até pularam muitas etapas, né? Antigamente o namoro, era noivado, para se conhecer. E ali, nesse período, era para me perguntar, né? Aquilo que eu falei, perguntar tudo. Tudo. Por exemplo, uma moça que gosta de um rapaz que seja romântico. Mas já vai perguntar, já não, né? Enquanto no namoro é até ali, eu já tenho que ver se ele se enquadra naquilo. Se não está, já termina. Vamos buscar uma outra situação. A mesma coisa com o lado do rapaz também, né? Por exemplo, digamos que a pessoa gosta de uma moça que cozinhe bem. Eu já vou perguntar, escuta, você tal, tudo direitinho para depois não ter surpresa. Não, mas eu já suponho que está tudo certo. Olhei no físico e toco o barco. Aí chega perto do casamento, ela fala assim, eu odeio cozinhar. Vamos ter que arrumar uma cozinheira. Aí. E aí a pessoa supõe, não, mas depois que casar, arruma. Não arruma. Não arruma. Não arruma. É a mesma coisa também a parte da religião. Já avisa, né? Olha, eu sou espírita e tal, não sei o que tem, porque, né? E já assusta alguns, né? Porque depois não adianta. Tem muitas pessoas que falam assim também, a gente convida para vir aqui na casa e a pessoa não vem porque, sabe como é que é? Minha esposa, ela não é, então para mim, até gostaria de ir e tal, normal. Mas uma coisa não interfere na outra, né? Não, mas depois, quando eu casar, ela não vai se transformar. As pessoas às vezes imaginam também assim, nós vamos casar, nós vamos ter lindos filhinhos. Às vezes não, às vezes é uns bichos feios, né, que vai sair, né? A gente não sabe. Tudo suposição. E não é bom eu supor, né? Que a gente geralmente erra. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece. E na nossa suposição, nós sempre supomos ainda o mal. Talvez por isso, né? No mundo de provas e expiações,
traz o do mal ainda está inserido no meio. Então, pergunte. É tão fácil, né? O problema é que às vezes a gente pergunta para a pessoa ela não gostou de algo que eu fiz, e eu, percebendo isso, eu vou lá perguntar para ela: escuta, estou vendo que hoje você está meio para baixo, e tal, é alguma coisa comigo? Era a oportunidade da pessoa falar, mas a pessoa dá uma de virtuoso e não fala. Tem mais essa. Não, que é nada. Tinha problema e ela não falou, não aproveitou. Bom, mas aí é problema dela, né? Aí já não é um problema nosso. Então, se eu verifiquei, tentei conversar com a pessoa e ela não falou nada, já não é um problema meu. Então, um grande ensinamento, porque é julgar. Eu recordo aqui também, no livro Há 2000 anos, uma situação, quando eu li ele, estudei, muito interessante. Acho que a grande lição que ficou para mim desse livro está dentro dessa situação do não supor. O senador Públio Lentulus, com Lívia, para quem leu ali o livro, vai recordar disso. A esposa dele era uma santa e foi envolvida por outras pessoas em situações que parecia que ela o traía, e ela era uma verdadeira santa, nunca traiu ele em momento algum, mas foi armado por outras pessoas, né? Na volta, que tinham outros interesses, e ele acabou caindo, vivia com ela como se estivesse casado, mas eles estavam separados por um bom tempo. Logicamente que depois que ele viu isso no mundo espiritual, ele verificou o equívoco que ele tem. Então, são essas situações que a gente não tem como, o nosso olho ainda é pequeno ainda. E muitas vezes o que a gente vê não é aquilo. Então, muito cuidado, né, com aquilo que a gente supõe. Pergunte. Você não vai dar chance da mente criar. A nossa mente é criadora, né? A todo momento nós estamos criando. Então, quando a gente vê isso, imediato eu já criei, então, freia isso. Vamos viver na realidade, sem supor. A realidade é bonita, né? Mas suposição não leva para lado nenhum. Então, nós vamos para o nosso quarto e último acordo, não menos importante. Faça sempre o seu melhor no seu máximo. O melhor no seu máximo. Precisamos fazer o nosso melhor no meu máximo. Olha só que interessante isso, né? Porque nós, na verdade, queremos fazer tudo muito e acabamos não completando nada. Conhece pessoas que querem fazer tudo, eu quero abraçar o mundo, tudo, e eu não faço nada. Elas não terminam nada. São pessoas que ficam ali em cima do muro, né? Eu não vou para lado nenhum. Tá? E a proposta aqui é eu dar o meu máximo. É lógico que é o meu máximo. Nós vivemos numa sociedade de competição muito ruim, que não há necessidade dessa competição. Aliás, se tem uma competição que a gente tem que ter, é conosco mesmo. Se nós precisamos competir, é com a gente mesmo, não tem. Nosso maior adversário somos nós mesmos. Eu não preciso ser melhor que o outro. Se eu for melhor que o outro, que bom. Mas a grande necessidade minha é ser o meu melhor. Cada um está num ponto. Infelizmente, a nossa sociedade prega isso, né? Se você não for o melhor... Eu me lembro do tempo da minha juventude e tal, isso até me incomodava muito. Porque como eu não era o melhor que todos, né? Dificilmente nós vamos ter aqui alguém que é melhor em tudo. Mas se cobrava que fosse melhor em tudo, e a gente não era, aquilo me incomodava. Depois a gente vê, não, eu já era o melhor, eu. E cada vez me melhorando mais, né? É como se fosse assim. Nós precisamos fazer o nosso melhor nas condições que eu estou agora, enquanto eu não tenho condições melhor. Mas se eu não tenho, então, condição melhor, eu me preparo, eu quero, então, né? Eu quero avançar em determinada área, eu me preparo para aquilo e eu vou ser melhor. Nós estamos num mundo de evolução, né? Somos seres em evolução. Logicamente que a cada dia eu tenho que estar melhor, mas dependendo das condições, né? Por exemplo, se eu estiver doente, então não estou nas mesmas condições que se eu tivesse, né? Mas mesmo assim eu posso fazer algo, ainda. Então sempre é assim, o meu melhor agora. Isso não dá
não nos dá a outra ideia, então, de fazer, então, como a gente vê muito, inclusive, no serviço. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, e essa empresa, então, pelo tipo de serviço que eu estou, ela não me remunera bem. E aí eu trabalho meia boca. O cara já não me paga bem mesmo, então não. Errado. Então me prepare, eu tenho que fazer o meu melhor. Não importa o que eu vou fazer. Eu dou o meu melhor, sempre. E eu quero então avançar. Então me preparo, eu vou ter um emprego nas condições que eu quero. É simples, né? É simples, é só a gente botar isso, né, na prática, na nossa vida, que as coisas realmente tendem a melhorar. Simples. Veja que são ensinamentos que não tem assim, né? Não traz aqui alguma coisa mirabolante para a gente fazer. E tudo é com a gente mesmo. Né? É com a gente mesmo, não há necessidade dos outros interferirem. Até porque o reino de Deus é interno. Como a gente costuma falar muito na doutrina espírita, a grande viagem é para dentro, o conhecimento de si próprio. Essa questão do, então, fazer o melhor, ela está muito ligada ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeito, como perfeito é o Pai. Não, o ensinamento de Jesus, sede perfeito, como perfeito é o Pai. É lógico que é uma perfeição relativa, né? E é isso que é relativa, o meu perfeito, na condição que eu estou. Desperto já, né, como espírito, sabendo que eu preciso avançar. Mas avançar no meu ritmo, né? Eu não preciso olhar para o outro e achar que o outro, não, mas o outro ninguém tem vantagem. Muitas vezes está querendo começar por onde alguns já estão terminando. Está tudo misturado aqui, né? Aquele que supostamente eu estou olhando e está na minha frente, ele começou antes só. É como a gente fala de Jesus, o nosso modelo e guia. Jesus passou antes de ser Jesus, no Espírito Cristo, por toda essa situação nossa. E nós chegaremos lá. Essa é a grande lição. Chegaremos lá também. O nosso futuro, ele é espiritual. A nossa origem é espiritual e nós chegaremos também lá na frente, né? Chegaremos a espíritos crísticos. Quanto tempo isso vai levar? Aí depende da gente. Mas somos seres imortais. Nessa breve experiência, mas importante. É como se fosse assim. É como se nós estivéssemos fazendo uma construção. O que eu preciso observar é qual o material, então, que eu estou colocando na minha construção. A qualidade do tijolo, do cimento. O que eu estou colocando? E quais são as ferramentas que eu vejo isso? Pensamentos, palavras, atos e omissões. É esse o material que eu estou construindo, que eu estou me construindo na minha vida. É por aí. Então, só ter um pouquinho mais de cuidado, né? Um pouquinho mais de cuidado e a gente já consegue. Tem uma pergunta que fala acho que o Vani falou aqui na abertura, né? Disse, poderia o homem se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta, sim. E frequentemente com insignificantes esforços. O que falta ao homem é vontade. E ele arremata: quão pouco entre vós fazem esforços. A doutrina espírita nos fala bastante do despertar, desperta para a realidade, a nossa realidade intrínseca, espíritos imortais. Ninguém morre, a morte não existe. Onde a gente achava que tinha morte é a porta da libertação. Mas é lógico que eu preciso fazer a minha parte, né? Nada vai acontecer, não tem milagre. Não tem milagre. Nós estamos num mundo de provas e expiações perto da regeneração. Nós o mundo já está passando para a regeneração. Será que nós vamos merecer passar ou não? Depende de cada um. Preciso um mergulho nessa viagem inevitável para dentro. Conhecimento de si próprio mesmo, né? Ter a coragem de olhar para dentro, né? Olhar ainda as mazelas que a gente carrega, né? E nos melhorar. Fica aqui então, não deixa de ser, né? Como eu falei, uma forma de reforma, né?
É uma reforma íntima, tão falada aqui na doutrina e que nos ajuda muito, né? A gente não sabe, tá, mas a reforma, de que maneira que eu faço isso? Olha só, 4 acordos simples e que mexem comigo, né? Mexe comigo, é eu que tenho que me melhorar. Não vai adiantar, meu pai, não tem. A gente só pode se recordar dessas ajudas que a gente tem. Nós temos um guia, nós temos a lei de Deus gravada na nossa consciência. Quer dizer que está tudo na nossa mão, né? O Evangelho de Jesus, né? A boa nova, a grande notícia. Mas eu preciso me movimentar. Há uma necessidade da ação, da vontade, né? Botar isso em prática mesmo, né? Porque senão, não adianta. A maior parte de nós está meio dormindo ainda, né? Ainda não acordamos ainda para essa realidade de se movimentar, de fazer valer esses ensinamentos que a gente tem. E eu me recordo, assim, muito importante também, para a gente não se achar, então, que nós somos melhores que alguém. A gente lembra o seguinte: tudo que a gente tem, alguém nos ensinou. Bom a gente recordar, né? Um pai, uma mãe, um tio, um avô. Tudo o que nós temos, na verdade, alguém nos ensinou. Vamos pensar que nós somos alguma coisa. Nós temos Jesus como nosso modelo e guia, e temos os nossos anjos da guarda, né? Os nossos espíritos protetores estão na nossa volta, né? E é aqueles encarnados mesmo. Então, quando eu achar que eu sei muita coisa, eu digo: alguém me ensinou. E a gente se recorda deles e vibra um pouquinho, né? Que às vezes eles precisam também. Era essa, então, a nossa reflexão. Nosso desejo, então, de muita paz a todos.